Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma conversa de. Meu nome é Rafael Pereira e estou aqui com o meu xará. Tudo bom, Rafa? Ei, Rafa, eu acho que dá uma olhadinha no teu micro aí, teu microfone, que eu acho que está sem som. Dá uma olhadinha aí. Enquanto o Rafa dá uma olhada no som dele, eu vou já anunciando para vocês aqui, vocês. Oi, Oi, Rafa. Foi? voltou. Isso, tá Oi, beleza. boa noite, gente. Tudo bem? Vamos para mais uma conversa sexta aí. Aqui é o Rafael Witt, né? A dupla de Rafa. E vamos lá para os nossos convidados agora. Só um instantinho antes deles entrar, eu quero convidar vocês aí que estão nos assistindo a acessar nossos canais, tá? O @liderologia aí no Facebook, Instagram e a nossa página www.liderare.org, tá? Acessem lá. Bom, Rafa, o que nós temos na pauta hoje? Hoje nós vamos falar sobre finanças, mais um assunto de finanças aqui dentro do Conversa Sexta, vou pôr o tema aí, desenvolvimento da autoliderança financeira. Olha que tema legal. Com a nossa convidada e também de casa aqui, a Cristiane Golger, né? Então, vamos convidar todos aí. Temos dois convidados também aqui participando, o Marco Carlota e o Adelino Denk, também, da Liderare, né? Então, bora lá, bota eles para dentro da Vamos sala colocar aí. aqui. Oi, Cris, tudo bem? Olá, boa noite, pessoal. E o Marco Carlota aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos aí. Vamos lá, Legal. Rafa. É isso aí. Deixa eu só saudar o pessoal do YouTube. Obrigado aí pela participação, gente. E vocês coloquem as suas perguntas, as suas observações, notas aí. A gente vai tentar atender vocês aí. Então tá, Rafa, vamos apresentar a Cris, então? Vamos lá. Cris, vamos lá. A Cristiane Golger é natural do Rio de Janeiro, residindo atualmente em João Monlevade, em Minas Gerais. Ela é economista, mestre em economia e gestão empresarial e graduanda do MBA em economia comportamental. Olha só, que tema legal isso aí. Ela atua como planejadora financeira pessoal e coordenadora de curso de pós-graduação. É uma empreendedora evolutiva e autora do verbete Retomada do curso Autoproexpo. Ela é voluntária da Apex e da Liderare desde 2021. Seja bem-vindo aí, Cris, mais um dia, né? Mais uma sexta junto com nós aí. E vamos lá discutir seu tema aí muito interessante aí sobre autoliderança aí financeira. Né? Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Então, eu não sei quais são as perguntas que vocês vão ter. Olá, boa noite, Eduardo. Boa, Eduardo. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, tudo. Chegou bem na hora do início aí, Eduardo. Oh, que bom. Então, eu escolhi esse tema, pessoal, porque, na realidade, eu ainda me considero assim, que ainda estou desenvolvendo esse traço, viu? De autoliderança financeira, e isso à base de muita experimentação, e jogando aí na arena dos leões, né? E principalmente na questão do empreendedorismo, que é uma coisa que eu gosto, e finanças, dois assuntos, né? Legal. E, Ô, Cris, mas o que é para o público aí em geral, a gente está curioso, o que é autoliderança financeira, né? pois então, o que que acontece? Eu não conhecia esse assunto, tá? Eu tive que fazer o curso da Liderare para entender. Até então, para mim, era uma palavra bonita. Então, o que que acontece? Autoliderança é você assumir a sua singularidade consciencial. Basicamente é isso. E aí, quando eu fiz esse curso da Liderare, eu vi que eu não conhecia nada sobre isso e eu mal me conhecia. Então, quando eu fiquei impactada quando eu ouvi esse assumir a singularidade consciencial, né? E aí eu percebi que realmente, além de não me conhecer, eu não me assumia, entendeu? Eu não me assumia principalmente na questão profissional. E aí foi interessante porque eu comecei a observar que eu teria que experimentar, né? E quando eu começo a experimentar, eu começo a ver as coisas acontecendo de uma forma bem legal. E por isso que eu coloquei esse tema, eu resolvi abordar esse tema, porque é algo que eu estou, assim, demorei anos para me arriscar a fazer, entendeu?
E assim, e está acontecendo de uma forma muito legal, e é aquilo, né? Quando você experimenta, você também tem condições de ver se você está no veio da Proexis ou não, né? Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Rafa. Ah, sim, claro. Mas a gente tem outros debatedores aqui também, o pessoal deve estar curioso aí. Fica à vontade, turma, aí. Vamos aproveitar que a Cris entende aí de finanças e do paradigma consciencial, a gente pode juntar tudo aí, né? Ô, Mas tá Cris, todo mundo, fala mais um pouco coragem e sobre esse coragem tema aí. aí, porque assim, você está falando de autoliderança na parte financeira, é isso? Sim, isso. Isso dá uma ideia assim, da pessoa estar desenvolvendo a questão da liderança e ao mesmo tempo conquistar como se diz, uma autonomia financeira, é essa mais ou menos a ideia do tema aí? Isso, Marco, isso mesmo. O que acontece, Marco? São duas questões em separado. Eu observei que quando eu casei e tive filhos, eu observei que eu tive um grande dilema, porque você, depois que tem filhos e você trabalha numa empresa o dia todo, você começa a ver que eu teria que fazer escolhas. Então, eu já tive a primeira situação bem complicada, com filhos pequenos, e pensando assim, eu tenho uma decisão, ou eu vou terceirizar a educação deles, né? Ou eu vou simplesmente começar a empreender. E, na realidade, foi ótimo, porque quando eu passei por essa situação, eu já estava me sentindo assim, deslocada. Nos locais que eu trabalhava, se você observar, assim, eu trabalhei em multinacionais e tá tudo ótimo, assim, para Socim, mas parecia que eu não me encaixava, que tinha alguma coisa faltando, né? Então, quando eu passei por essa situação, eu pensei, bom, eu não quero viver só para isso, para cuidar dos filhos. Eu quero empreender. E aí foi o meu desafio, porque eu comecei a me envolver em várias áreas, né? E ao mesmo tempo, como o empreendedorismo é uma coisa assim que você envolve muito risco, eu sabia que eu tinha que ter a minha sustentabilidade financeira, eu não queria contar com suporte, eu não queria viver contando com o marido, eu queria me sentir assim, como eu vou dizer, feliz, satisfeita, porque eu estou criando a minha sustentabilidade financeira, até mesmo porque a gente tem que pensar, ou poderia acontecer qualquer coisa com o marido, qualquer situação nesse sentido, né? Então, a gente teria que ter esse equilíbrio. E aí, na época, só que eu não sabia para onde ir, né? Eu já tinha uma carreira, eu já era formada em economia, e eu não me via atuando em algumas áreas, eu não me via atuando em empresa, eu não sabia para onde ir, mas eu sabia que eu tinha que empreender. Mas eu comecei, mas para onde eu vou? Então eu fiquei alguns anos patinando, entende? E eu não sabia para onde ir. No fundo, eu já tinha uma definição da Proexis, porque desde jovem eu já tive assim insights em relação à educação financeira. Eu sempre gostei desse assunto, né? Então, imagina uma avó que leva uma criança de 10 anos para abrir a primeira caderneta de poupança. E você fica assim, nossa, o que é uma caderneta de poupança, né? E a avó apresenta a gerente de banco. Para uma criança, gerente de banco era quase um deus, porque era um assunto que eu gostava, entendeu? E, e aí eu comecei a ver que eu gostava desse assunto. Daí, né, eu acabei fazendo a faculdade, mas eu não me imaginava no mercado financeiro, não me imaginava trabalhando numa empresa. Comecei a trabalhar nas empresas, mas não me adaptava. E, ao mesmo tempo, eu tinha ideia de empreender, mas eu tinha colocado isso lá na gaveta, porque eu não sabia para onde ir, né? Que E aí, dilema, hein, Cris, né? Você falou, né, de maternagem, agora você falando de todo esse contexto aí sim, né? sim. Você tem uma formação incrível, né? E tem que se especializar numa área nova, que é cuidar de criança, é um empreendimento também, né? É um empreendimento. E eu queria empreender porque eu queria estar mais tempo com eles, sabe? Porque eu sabia que eu ia ter flexibilidade de horário. Então, e aí eu comecei a pensar, mas o que eu vou fazer, né? Então, eu comecei a trabalhar com tradução, trabalhei durante uns anos, e eu via que tudo que eu me envolvia
nessa área, eu conseguia ter um resultado. Mas ainda sentia que não era isso. E eu tinha lá essa sementinha da questão das finanças, né? Mas eu não sabia para onde ir. E aí, o que acontece? Deu um tempo, né? E eu fiz mestrado, aí no mestrado eu cheguei a pensar na área de meio ambiente. Eu sabia que eu tinha que encontrar alguma área. E essa área em específico sempre estava batendo na minha cabeça, mas eu tinha receio, porque o empreendedorismo envolve risco. Envolve risco, eu não sabia o que ia acontecer, né? Então, é a questão, ainda tem uma outra situação que eu vejo, que é a reciclagem. No fundo, o que eu percebo é, a partir do momento que você escolhe uma carreira que, de repente, estava ali na sua Proexis, que é aquela que você... Proexis não é profissão, mas... em alguns casos, pode existir essa convergência. No meu caso, eu tenho a impressão de que existia essa convergência. Mas você se assumir e assumir uma carreira envolve risco. E nem sempre você vai saber se vai dar certo. Como é que você calcula isso? E eu queria essa previsibilidade, né? Então, foi quando, depois de patinar durante anos, eu comecei a investir mais na questão do planejamento financeiro pessoal. E é o que eu tenho feito até hoje. E foi assim, um risco, foi o máximo, porque eu observo que eu teria que fazer várias reciclagens se eu assumisse essa carreira. E, no fundo, eu não queria. Me deixa aqui na zona de conforto, né? Me deixa aqui no meu cantinho, no fundo, né? Então, isso tudo envolveu uma reciclagem e eu observo que é interessante porque cada vez mais eu observo que as coisas estão fluindo. Ninguém sabe qual é, né? Ninguém sabe o dia de amanhã, né? De repente, posso mudar em alguma coisa, mas eu estou achando Muito bem bom, interessante. Cris. Muito bom. Cristiane, desculpa, Rafael, esse ponto, Cristiane, que você trouxe aí é profissão versus praxis. Eu estava pensando, quando você estava falando aí de todo o teu contexto, aí, de toda a tua trajetória, aí, quando que você identificou aí que as coisas estão alinhadas ou não e começou esse processo de reciclagem, esse ponto de virada? Que parece-me que você foi para a parte do planejamento financeiro a partir do momento que você identificou qual é a tua atividade profissional. E isso está alinhado hoje com a Proexis ou como é que você está alinhando isso aí? Pois então, a história foi assim, eu me afastei da Conscienciologia e voltei, tá? Retomadora de tarefas. Quando eu retomei, eu fiz o CAPEX. No CAPEX, eu estava assim meio perdida, porque eu sabia que eu já tinha chegado à conclusão que eu tinha que investir na minha carreira, que eu gostava da minha carreira, mas não sabia para onde ir. E no CAPEX eu falei, olha, quer saber, eu gosto da área de planejamento, mas eu nunca me arrisquei nisso. E aí eu falei, mas não me arrisquei porque eu não sabia se eu ia ter resultado. E aí eles disseram para mim assim, mas como que você vai saber se você não experimentar? Você não tem como. E aí foi interessante a analogia que eles fizeram para mim, foi o seguinte, você está dirigindo um carro, nem sempre você vai ver tudo de uma forma clara, tem aquela neblina, e de repente aquilo vai espaçando, ou até mesmo você pode ver que você tem que pegar um caminho que é bem próximo àquele, que não é exatamente esse. Então, eles falaram para mim assim, às vezes você tem que experimentar. Pode ser, pode não ser, pode ser algo próximo a isso. E aí eu achei muito legal e pensei, vou arriscar. E eu não tenho mais jeito, já estou saturada disso, né? E aí foi quando eu comecei a querer arriscar. E aí eu estudei mais, eu comecei a me qualificar mais, busquei pessoas dentro da Conscienciologia também que gostam de finanças, entendeu? Para eu pegar o paradigma consciencial, né? E aí foi isso. E aí foi um crescendo, não foi da noite para o dia, tá? É interessante porque foram acontecendo as reciclagens necessárias. Conheci hoje a minha sócia, né? E a gente ficou meses até a gente estruturar o negócio. E hoje eu tenho uma sócia e eu tenho uma empresa na área de planejamento financeiro. Ô, Cris,
Que história bacana essa tua aí, hein? Você veja, você tentou fugir de tudo quanto é jeito aí da autoliderança financeira, mas no final, né? Não teve jeito. Legal. Você contando a tua história, eu acho que essa questão de finanças nós somos sempre aprendentes, né? Sempre vamos estar aprendendo e buscando, né? Mas para mim, eu também é um tema que eu gosto bastante, a gente já conversou várias vezes, né? E eu fui no curso de identificação da Proex, que eu assumi esse veio de estudo de finanças, né? Mas, assim, o que eu queria pedir para você é, assim, que dica que você pode dar para nós, assim, intermissivistas, para assumirmos de vez essa autoliderança aí financeira, que é algo que vai sustentar a nossa Proex, né? Então, eu queria que você comentasse algo aí nesse sentido, com as tuas experiências aí. Eu gostei dessa pergunta, Eduardo. Eu estava conversando com a Simone é a esposa do Eduardo, e ela é minha sócia na empresa, e a gente estava trocando uma ideia esses dias, porque a gente se complementa, porque ela fala sobre a conscienciosidade financeira e eu entro com o planejamento. E aí a gente estava refletindo sobre a questão da Proex. O que acontece quando a gente faz os atendimentos, a gente procura ver o seguinte: qual é o objetivo que a pessoa tem em realizar esse planejamento financeiro? Por que você quer acumular dinheiro? Simplesmente por acumular? Porque tem aquele ditado, né? Diz assim: se você não sabe para onde ir, qualquer lugar é o lugar. Boa. Então, o que acontece? A gente estava discutindo sobre isso. Porque quando a pessoa não sabe o que ela quer, qual é o propósito de vida dela, ela simplesmente vai acumular dinheiro sem um objetivo, né? E ela pode passar ou passar ou não do que seria necessário para realizar a Proexis dela, né? Então, eu acho que quando a gente fala de finanças e a gente fala de acumulação e enriquecimento, ele tem que ter um propósito. Se ele não tem um propósito, já começa muito mal, entendeu? Aí eu acho, eu tenho aprendido muito nessa parceria e eu já assim, no meu passado, eu percebia que quando eu estava sem esse propósito, estava me sentindo perdida, né? Então, a acumulação, ela deixava de ser o meio, ela virava o fim, quando deveria ser o contrário, sabe? Perfeito. Senão nós acabamos, né, dedicando tudo para um lado e não sobrando tempo para fazer o prioritário, né, Cris? Sim, tem gente que fala assim, eu quero alcançar milhões. Aí tá, chega nos milhões, fala, eu quero bilhões. E aí não para, e não tem assim sentido, né? E nunca chega, né? Não, bacana. Legal. Obrigado, Cris. Nada. Legal, queria agradecer aqui ao pessoal que já está entrando, participando no YouTube. Aí, boa noite aí para Ana Maria, Diogo, Luciele, Michel. Ô, Cris, diz uma coisa, uma pergunta assim bastante frequente, né, nos fóruns de finanças, mas no fórum convencional, né, tem a ver com a questão de liberdade financeira. Como é que eu atinjo a minha liberdade financeira? O quanto dinheiro ou recursos eu preciso para ter liberdade financeira? Agora, do ponto de vista seu, mais amplo, multidimensional, né, o que é a liberdade financeira? Rafa, essa pergunta é uma pergunta, como eu vou dizer, de $1 milhão. Por quê? Por quê, Rafa? Ou mais, né? Mais. Porque não tem assim, a gente não tem uma receita de bolo para isso. Eu acho que a pessoa ela tem que ter uma ideia, pelo menos no planejamento financeiro, eu costumo perguntar assim para as pessoas. O que daí a alguns anos, quando você começar a viver de renda, eu não falo nem aposentadoria, porque a gente sabe que contar com a aposentadoria do INSS, principalmente para essas gerações mais novas aí, fica cada vez mais distante. Mas eu falo assim, o que você espera, o que você considera como qualidade de vida no futuro? Que renda? E aí as pessoas às vezes me respondem assim, daí a 20 anos eu quero viver com 15 mil reais hoje. E aí eu faço os cálculos.
Agora, sim, o que eu acho é que, no caso do intermissivista, a gente, na medida do possível, a gente tem que tentar já visualizar o que a gente considera aí como qualidade de vida do proexista, entendeu? Do intermissivista. Por quê? Para a gente poder estimar isso, né? De uma forma assim, para a gente não perder tempo, né? E ir já logo realizando a nossa proexis, né? Boa, Entendeu? sim. E no teu Cris, trabalho de consultoria, você trabalha esses aspectos também, Cris? Trabalho esses aspectos, sim, Rafa. As pessoas não têm assim, olha, é interessante que eu e Simone, a gente faz o seguinte, a gente trabalha com as duas áreas, a gente trabalha com a mente, né, e com as finanças. Porque o que eu percebia, né? Por incrível que pareça, as pessoas não. Finanças é muito mais comportamental do que o dinheiro em si, sabe? Então eu vi assim nos atendimentos, parecia que estava faltando alguma coisa. As pessoas já chegavam com alguma situação assim que você via que às vezes era um processo de divórcio, era alguma situação em que a pessoa ela estava. Não tem pessoas que estão descompensadas emocionalmente e cai na comida, o outro na bebida, o outro. E tem gente que faz isso para as finanças, né? A gente sabe que tem. Então, eu recebia pessoas no atendimento, os clientes, e eles numa situação em que você via que eles estavam abalados emocionalmente. E aí eu já ficava naquele dilema, como é que eu vou conseguir fazer um planejamento? Essa pessoa tinha que passar por um processo anterior, né? Então, o que acontece hoje? Hoje a gente entra com a conscienciosidade financeira, em que a gente trabalha essas questões emocionais, e quando a pessoa está mais preparada, aí eu consigo fazer o planejamento. E a chance da pessoa conseguir fazer esse planejamento e realizar o planejamento é muito maior. Entendeu? Entendi. Isso aí entra naquela disciplina de finanças comportamentais, Cris? A gente trabalha esses aspectos também. Isso. Porque se você não trabalha essa questão comportamental, emocional, a pessoa não sustenta o processo, a pessoa nem começa o planejamento. Ou então ela pode começar, mas ela pega depois aquele plano que eu entrego, abre a gaveta, joga lá dentro, fecha e não faz nada. É igual aquela pessoa que faz assim, ó, vamos transpor isso para a Conscienciologia, faz aquele CPC lindo, maravilhoso, Código Pessoal de Cosmoética, botou as cláusulas lindas, pegou ele, engavetou, não fez nada. Acho que a Sibeli queria perguntar, né, Sibeli? boa noite, Cris. É um prazer estar aqui contigo, esse tema tão relevante. Boa noite, pessoal. Eu até fiquei impressionada no início da tua fala, na dicotomia que se formou na questão ali da autonomia que eu vejo que você tem como um traço força e a questão do teu receio ao risco, sabe? Então, isso me chamou bastante atenção, mas depois, no decorrer, assim, da tua história, foi ficando claro que foi um desenvolvimento, foi um crescendo, e que você acabou chegando num planejamento mesmo, até de vida. Então, essa dicotomia praticamente foi se desfazendo. Achei, assim, muito interessante que a gente está sempre nessa, né? Vou, não vou, faço, não faço, né? E principalmente na questão financeira, né? Que é uma questão bastante delicada para todo mundo, né? Então, eu te pergunto, qual, assim, seria o primeiro passo para quem, assim, está, vamos supor, fazendo uma mudança de vida, precisa começar a desenvolver essa autoliderança financeira? Qual seria uma dica, assim, de primeiro passo para isso? Para desenvolver a autoliderança financeira. Olha, eu vou pelo menos, eu vou colocar para você o que aconteceu comigo. Eu acho que tudo tem que ter, assim, tem que ser bem pensado, né? Tudo bem, quem empreende, vai ter que aceitar risco, de certa forma. Mas, assim, a gente sabe que quando a gente tem uma família, a gente não pode colocar tudo em risco, assim, né? Colocar tudo. E o que eu, pelo menos, eu penso, fazendo tudo bem calçado, você pode empreender, por exemplo, é o que eu falo. Às vezes a pessoa
tem uma situação, trabalha em uma empresa e não está satisfeita no local onde trabalha, a pessoa pode ir fazendo essa mudança aos poucos, ela pode, de repente, continuar trabalhando onde ela trabalha e ela começar a buscar o que ela realmente gosta, se ela não está feliz onde ela está, né? E fazer essa transição gradativa. Eu acho que, pelo menos comigo, está funcionando dessa forma, entendeu? Eu arrisquei porque antes sequer eu pensava em abrir uma empresa, porque a gente sabe que no Brasil a gente se preocupa com isso, né? Sabe que existe a burocracia, então a gente fica pensando, mas será que eu vou conseguir cliente? Será que vai dar certo? Mas assim, quando você faz tudo bem calçado, essa pressão diminui, entendeu? A gente sabe que vai existir o risco, mas eu estou fazendo todo o processo. A gente, quer ver um exemplo que as pessoas não costumam pensar, por exemplo, quando você abre uma empresa, a gente tem que ter uma reserva financeira da empresa. Olha que legal, que a maioria das pessoas não se ligam. Então, assim, a gente fazendo tudo isso direitinho, diminui a pressão e diminui, assim, a chance do empreendimento dar errado, né? Porque se a gente fica sobre aquele estresse, né, aquela preocupação excessiva, aí eu acho que pode dificultar esse processo, né, até mesmo da transição em si. Ô, Cris, falando em investimento, né, normalmente, numa instituição financeira, se você procura um consultor, né, eu tenho dinheiro lá, quero investir, e a gente cai numa classificação normalmente, agressivo, moderado, conservador, alguma coisa entre um e outro. Agora, se eu considerar Proexis no meio disso daí, esses parâmetros não me parecem suficientes. Quais são os parâmetros que eu deveria selecionar, assim, porque não me parece nem um pouco suficiente falar em agressivo, moderado, conservador. Né? Para escolher os investimentos, né? Olha, Rafa, eu acho que quando a gente fala de Proexis, esses termos não são muito felizes, né? Mas essa diferenciação aí, normalmente, eles usam, você sabe, né? Você deve entender, que é de acordo, assim, com a familiaridade que a pessoa tem com os investimentos, com a faixa etária, com o que ela já tem acumulado, tem uma série de requisitos para isso. O que acontece? Quando a gente fala de Proexis intermissivista, a gente pode até se basear nessas classificações, tá? Mas vamos lembrar o seguinte, quando a gente fala de intermissivista mais jovem, tá? A gente pode usar essas classificações porque ele pode, de repente, arriscar um pouco mais. Porque ele ainda tem uma vida inteira pela frente, caso, por exemplo, quando a gente fala de renda variável, né, em bolsa de valores, se a pessoa já está perto da aposentadoria, né, a gente fala para não investir muito em bolsa, porque o risco dela aumenta, porque se não der certo, ela tem pouco tempo para reverter isso. Então, quanto mais jovem, ele pode ousar um pouco mais. A gente pode transpor esses princípios também para o intermissivista, tá? A gente mais ou menos pegando essa questão da idade, né? Mas assim, eu não gosto assim de muita receita de bolo, porque, por exemplo, quando você está com um perfil arrojado, né, agressivo, como eles gostam de falar, né? O meu perfil, ele não é agressivo, mas se eu coloco, na instituição financeira ele fica como agressivo, como arrojado, eu tenho uma série de produtos que a instituição vai liberar para mim. Quando eu sou conservadora, eles restringem. A grande diferença é você saber investir, tá? Se a pessoa tem conhecimento, ela pode ter um perfil de conservador, mas está lá no arrojado, que ela vai ter, entendeu? Mais e tem aqueles diagnósticos. Eu respondo tudo e dá sempre para dar arrojado e liberar tudo para mim, né? Liberar tudo para você. Eu faço investimento conservador, eventualmente eu faço alguma coisa arrojada, né? Mas aquilo ali é meio furada, né? Gente, eu vou fazer uma pequena pausa aqui para as propagandas e a gente volta em seguida, tá?
Olá, esse é o Momento Empreender de Propósito. Você sabia que, de acordo com a Econodata, no Brasil, há cerca de 21 milhões de empresas ativas e que 0,5% são grandes empresas, 1% empresas de médio porte, 71% micro e pequenas empresas e 26% empreendedores individuais? Em cenários de retração da economia com o aumento da taxa de desemprego, o chamado empreendedorismo de necessidade aumenta, gerando um crescimento de microempreendedores individuais no Brasil. Porém, 71% desses microempreendedores individuais afirmam ter renda mensal somente até R$ 3.000 e 28% não têm renda mensal. As micro e pequenas empresas, por sua vez, têm sido responsáveis por 27% do produto interno bruto brasileiro e geradora de 62% dos empregos diretos no Brasil. Empreender não é só uma saída rápida para o desemprego e a informalidade, e requer qualificação, análise e energia para enxergar e explorar as oportunidades e cenários do mercado. Esse foi o Momento Empreender de Propósito. Um grande abraço, até a próxima. Olá, pessoal. Estamos aqui trabalhando para o próximo curso de imersão em conscienciometria, é a 7ª edição, e estamos retornando de uma pandemia com novas casuísticas, novas reflexões, todos amadurecidos, e vamos então consolidar essa nova etapa evolutiva nesse curso que ocorrerá no início de novembro. Gostaríamos que estivessem conosco também participando dessa ideia e contribuindo com as suas casuísticas, com as suas vivências e também amadurecendo evolutivamente através das ferramentas conscienciométricas. Venham com... Gostaríamos de o convidar para o 7º Fórum de Liderologia, onde iremos debater a teática do protagonismo conjunto, com enfoque na conscienciologia no internacional, sobretudo na Europa. O fórum é especialmente dirigido aos voluntários interessados ou diretamente envolvidos em projetos relacionados ao internacional. Ao longo do evento, iremos promover uma série de debates a respeito das necessidades e desafios dos voluntários que residem na Europa, as suas ideias, sugestões e posicionamentos de como contribuir melhor para a conscienciologia em cada país. O evento será online e ocorrerá no sábado, dia 24 de setembro de 2022, entre as 8 e as 16 horas, horário do Brasil. A participação é gratuita e poderá fazê-lo a partir do site da Liderar, em www.liderologia.org/Fórum de Liderologia. A participação dos intermissivistas residentes na Europa será muito importante. Contamos consigo. Até lá! Gente, o fórum vai estar demais, então não percam, se inscrevam, é gratuito, tá? Vai ter a participação aqui, além do Brasil, do pessoal da Europa, vai ter também traduções simultâneas, vai estar bem bacana, tá? Rafa Pitt, você quer ler uma... Vamos ler uma pergunta lá do pessoal do YouTube? Vamos lá. Cris, o Diogo está perguntando aqui como que você descreve a situação de usar o cartão de crédito para pagar alguma conta. É bom, é ruim? O que você tem a falar sobre isso aí? Olá, Diogo. Olha, a pergunta é muito boa. Então, assim, normalmente, eu vejo o seguinte, se a pessoa ela tem dificuldades, tá? De controlar as finanças, se ela é uma pessoa que o cartão de crédito, ela acha que é uma extensão do salário dela todo mês, que é um extra, eu não recomendo o uso do cartão, tá? Mas eu conheço pessoas que usam o cartão de crédito como uma forma de ganhar milhas e usufruir os benefícios do cartão de crédito. Porque o cartão de crédito tem até anuidade, né? Então, a gente tem que avaliar isso tudo. E, assim, eu conheço pessoas que falam assim, olha, eu centralizo tudo no meu cartão de crédito, chega no final do mês, eu consigo ver lá o combustível, o mercado. Eu gosto de controlar dessa forma. Inclusive, eu conheço planejador financeiro que fala isso. Mas se a pessoa não pensar dessa forma, isso aí pode ser um problemão, né? Então, assim, depende. Eu diria depende.
Se a pessoa for comedida e ela conseguir controlar os gastos, aí ela pode utilizar o cartão a favor dela, para usufruir dos benefícios. Senão, eu não recomendo. Se ela se perdeu, o juro do rotativo é mais de Sim, eu conheço gente que 300% faz ao ano. isso. É. Rafa, nós temos várias perguntas da Simone Zolê aqui. Vamos lá. Participando, escolhe uma ali. Acho que eu consigo dar uma juntada aqui em duas, e vai ser praticamente duas perguntas. Bora lá. A segunda pergunta aqui. Se na empresa de vocês, como vocês aplicam o paradigma consciencial no dia a dia ali, e se vocês têm algum caso, alguma experiência parapsíquica aí que ajudou de alguma forma a ajudar o cliente que vocês têm ali, tá? E, vamos para essas duas, depois a gente tem mais uma ali que é muito interessante também. Eu acho que vou deixar essa parte aí, que é muito interessante. Mas Aí a gente volta para dentro aqui com os debatedores. Aí a gente vê como que vocês aplicam o paradigma na empresa de vocês, paradigma consciencial, e se vocês têm algum case, alguma experiência ali para que auxiliou de alguma forma a ajudar alguns dos clientes de vocês. É uma pergunta muito boa, viu, Cê? Muito obrigada. A gente tem vários exemplos. Eu estou lembrando aqui agora de um atendimento em que, eu não sei, vocês entendem que quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente tem que falar da questão patrimonial, né? E às vezes, quando a gente fala de herança, é um tema bem delicado. E por que isso? Porque quando é uma família grande, por exemplo, os irmãos geralmente têm conflitos em família por conta da questão do bem, né? E é interessante porque a gente fez um atendimento em que a gente percebeu que a gente tinha que já conversando com a pessoa, para a pessoa já se preparar para a hipótese de ter que abrir mão da herança, né? E foi interessante porque, inclusive, a gente faz os atendimentos, a gente não pode falar de conscienciologia, né? Porque nem todo mundo é da conscienciologia, mas a gente fala da nossa forma, né? Então, vamos começar a pensar de uma forma positiva, vamos jogar energia, vamos tentar ver aquela pessoa que hoje é um rival, né? Vamos pensar que isso daí, vamos tentar resolver de uma forma, da melhor forma, em vez de gerar um conflito, vamos jogar energia para resolver isso, né? E a gente observa que quase sempre a gente percebe que melhora a relação, né? Melhora a relação. E a gente vê que começa a caminhar para um entendimento em família, porque isso aí pode gerar um embate, né? E que vai não só dessa vida, pode ir para outras, né? É uma questão delicada, principalmente quando a pessoa ainda não tem esse conhecimento da conscienciologia, mas a gente consegue, viu? Joia. E aí, pessoal, aí dentro do debate, aí, vamos lá? Algum quer fazer pergunta? Eu tenho uma... Vai lá, Dani. Depois eu vou. Tá bom. Cristiane, você em um determinado momento falou ali da questão emocional ali, do comportamento, né? Foi trazido essa questão, né? E ali algumas pessoas são acumuladoras, né? Que querem cada vez mais, né? Foi comentado, né? E as outras têm dificuldade, né? Então sempre estão gastando além do que deveria, né? Não conseguem se organizar. Então são dois opostos aí, né? Olhando a autocorrupção, né? Esse traço da autocorrupção, as pessoas sabendo muitas vezes que não deveriam fazer as coisas, como é que você vê essa questão da autocorrupção, da questão até da cosmoética, em relação a esse assunto tão delicado que é finanças, que vai sendo sempre interferindo muito no dia a dia da vida das pessoas, nas empresas, nas famílias, né, e assim por diante. Esse traço da autocorrupção e da cosmoética por trás das finanças. Adelino, eu não, às vezes, eu não sei se... Eu não vejo que talvez seja uma autocorrupção, eu não sei dizer se seria uma autocorrupção, depende do caso. O que eu vejo é que
Depende do atendimento. Eu já tive atendimento em que eu via que a pessoa ela estava com uma situação mal resolvida no segundo casamento, e, na realidade, eu acho que ficava numa condição de vitimização, né? E talvez porque o relacionamento não terminou tão bem, né? Então, nem sempre eu acho que é uma autocorrupção, eu acho meio arriscado dizer isso, tá? Existem, sim, casos de autocorrupção, porque eu acho que a autocorrupção, a pessoa sabe que ela, no fundo, ela está errada, né? Ela está passando dos limites. Mas tem gente que eu vejo que ainda não sabe. Como pode isso, né? A pessoa ainda não sabe, ainda não percebeu, entendeu? Que ela está nessa condição de vítima, ou ela está alimentando ainda uma situação, né, de interprisão, às vezes, de uma relação que acabou e ainda está sustentando, por exemplo, a família anterior, sabe? Isso eu vejo muito. Mas dizer autocorrupção, eu não sei, sabe? É uma coisa... Ou seja, ainda tem outras reciclagens que precisam também ser feitas, né? Sim, geralmente é isso. O que eu percebo é isso, tá? Não necessariamente autocorrupção. E aí é interessante porque eu gosto da questão da conscienciosidade financeira, porque ela tenta trabalhar essa questão com a pessoa para ela conseguir enxergar, né, o que ela não está enxergando. Porque eu estava observando que antes eu fazia um planejamento financeiro, a pessoa estava ali no final e ela saiu até feliz, sabendo que ela tinha que realizar essas mudanças na vida dela, mas ainda não tinha caído a ficha ali que é um problema ali atrás de um relacionamento que não cortou o vínculo, né? Às vezes é uma pensão ou alguma coisa para uns filhos que já são maior de idade. Então, você vê que era uma situação que a pessoa ainda não conseguia desapegar, ou ainda estava naquela situação ali do passado, entendeu? E isso aí, talvez, numa terapia ou num processo mais profundo, ia facilitar esse processo, né? Então, é interessante. Perfeito. Entendi. Tem mais uma pergunta que eu acho que é pertinente aqui, é bem interessante que a Simone coloca. Aliás, também obrigado aqui pela Inês, a Inês Olê, a Eliane Galotti, eu sei que o Fábio Marques também está conosco aqui, obrigado pela audiência. Simone pergunta, quanto à dificuldade de parte dos brasileiros de não lidarem bem com o dinheiro, você tem alguma hipótese liderológica sobre isso? Adorei essa pergunta dela. Isso tem a ver com a autoliderança. Tem a ver com a autoliderança. Eu acho isso muito legal. O que acontece? Quer ver um exemplo? Quando a gente está na situação de vítima, né? E aí a gente vê, a pessoa fica, mas eu não posso fazer nada, eu estou sendo assim, a pessoa, quando eu faço um planejamento em que eu vejo que a pessoa fala assim, tá, eu não tenho jeito, eu tenho que, as minhas finanças estão assim hoje, porque eu tenho que pagar, eu tenho que uma parte é para o filho, outra parte, mas você vê que na realidade, era uma questão da pessoa exercer a autoliderança e ela saber, não, peraí, os meus filhos já atingiram já uma idade, já estão trabalhando, e a pessoa, você vê que a pessoa ainda não exerce essa autoliderança, né? Isso tem que partir dela, não tem jeito. Então, sim, eu concordo que nesse aspecto é fundamental para a pessoa fazer essa transformação, né? Cris, e sobre essa questão assim, de assumir, da assunção, né, da responsabilidade também financeira, né, sobre todas as áreas, mas também a financeira. O quanto você acha? Você tem 3 filhos, né? Quais são as dicas que você daria, então, para quem está educando filhos, sejam eles menores ou maiores mesmo, né? O que acontece, Rafa? Esse é um dilema, porque isso era uma coisa que me incomodava muito. E quando eu tive as crianças, a gente, principalmente a mãe de 3, né? Porque não são 2, são 3. E era muito comum, né, as pessoas dizerem assim, que eu tinha que praticamente viver para cuidar deles. E isso é uma coisa que cada um escolhe, né, o caminho que vai. Mas eu me sentia muito mal, porque eu pensei, a minha Proexis não é só isso.
Então, mas será coisa minha, né? E aí o meu desafio era esse, porque eu também não queria não acompanhar o crescimento das crianças, sabe? Então, eu comecei a pensar assim, eu tenho que arrumar alternativas em que eu esteja com eles, mas eu não vou esquecer da minha profissão, não vou esquecer que eu quero ter a minha sustentabilidade financeira, né? Isso para mim era muito importante. Então, a partir do momento que eu começo a empreender e estou começando a investir mais nisso, isso para mim é algo assim muito legal, porque eu saio eu me sinto assim, eu estou evoluindo, né? Eu estou ajudando eles, mas ao mesmo tempo eu estou crescendo junto. Eu não podia ficar parada, eu sentia que eu ia ficar parada, né? Por isso, assim, eu acho que principalmente a questão da maternidade, eu vejo que eu acho legal as mulheres quando elas tentam estar sempre conciliando isso, né? E não precisa ter dedicação exclusiva à carreira, mas caminhando tudo junto, eu acho isso o máximo. Estudando, trabalhando, fazendo alguma coisa, para a gente não se sentir de uma certa... A gente precisa desse reconhecimento, para a gente se sentir bem, entendeu? Reconhecimento por parte de nós mesmos, né? Porque, né? Não assim, da sociedade. Olha que interessante, eu estava, antes aqui da live, eu estava... chegou no meu e-mail um artigo ali da Sinvex. Aí eu entrei lá e comecei a ler outras coisas também. E aí eu parei numa matéria lá que era sobre a questão da sustentabilidade financeira e versus a ginossomática. Então, assim, bem interessante que você fala, e também ficou o convite para quem está nos assistindo agora ou depois, né? Que o pessoal da Sinvex, eles trabalham lá com a especialidade da inversão existencial, que também vai bem dentro desse público aí que eu estava falando, né? Da turma mais jovem, nem só, né? Mas para aqueles que são mais jovens, talvez acessar esse material lá, né? Legal. Eu acho que a gente nem deu tanta ênfase aqui. A Cris, além de tudo, ela voluntaria em 2 ICs, né? Tem 3 filhos, faz tudo isso aí de consultoria, e é voluntária da Liderar e da Apex também, né, Cris? Eu acho interessante também, Rafa, falar o seguinte, eu acho que o marido, o parceiro, o duplista, como vocês quiserem falar, eu acho que também ajuda muito nesse sentido. O meu marido sempre me joga para cima, ele fala assim, olha, você tem potencial para ganhar mais do que eu, até muito mais do que eu adoro ouvir isso, porque me ajuda, sabe? Se eu tivesse um marido que falasse, não, fica só cuidando dos filhos, sei lá o que eu ia pensar, mas isso é uma coisa que, até na escolha do parceiro, isso ajuda a gente, entendeu? Sim. Aliás, isso aí é um ponto interessante, né? O quanto que você acha que na relação do casal pode haver sinergias para vamos dizer assim, uma evolução financeira, né? Ou finanças evolutivas, e o quanto isso pode dar errado também? Na sua experiência aí? Olha, depende do nível de abertismo, dos dois, né? Porque aí eu tenho que falar a verdade, ele já estava há 10 anos me falando para seguir o que eu gosto e seguir essa carreira, e eu, não, mas eu não quero, e não sei se vai dar certo. Então, assim, aonde eu quero chegar quando existe esse abertismo nos dois, eu acho isso muito legal, viu? Estão crescendo, né? Eu queria fazer uma pergunta aqui. A gente está falando aqui de liderologia, né? Mas, assim, juntando a conscienciologia tem várias especialidades, né? E eu estava pensando aqui na proexologia, que a gente já falou aí, né? E também lembrar da assistenciologia, que vai ajudar a gente, né? A alcançar mais rápido a realização a nossa autoevolução, né? Então, a gente falou aí sobre maternagem, também você falou a pessoa que quer planejar a questão financeira dela, de começar no emprego. Mas só que uma vez um chefe meu falou que o emprego, o que deixa a gente acomodado é o emprego mais ou menos, né? Que nem te deixa feliz, mas também você não quer sair dele para não sair daquela situação de segurança ali, né? Então, imagina um inversor existencial que tem todo um planejamento da ProEx dele, sei lá, de ser um empresário, de fazer algum negócio que vai fazer muita assistência e ele fica acomodado no emprego ali.
Então, se ele não tomar o rumo dele, pode ser até que ele perca o emprego dele e acaba sendo obrigado, né? Como é que o que você pode dar de dica para essas pessoas que estão assim naquele dividido entre ficar no emprego e montar o negócio dele, para ele não ser atropelado ali pelo contrafluxo ali do meio, né? Porque uma hora ou outra, se ele não estiver bem no emprego dele, ele vai acabar, né? Igual, é o meu exemplo também, eu perdi meu emprego e acabei tendo que empreender, né? Mas eu queria ver a sua visão, Cris. Como é que você vê essa questão aí? Marco, eu acho o seguinte, eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas o que eu vejo é quando a pessoa ela está numa condição meio robotizada, ela não se permite sentir muito, né? Então, vamos supor, a pessoa está lá naquele emprego. A questão é, será que a pessoa não... Porque o intermissivista, pelo menos é o que eu observo em alguns intermissivistas, né? Pessoas que se dizem intermissivistas, né? As pessoas, elas... o empreendedorismo já é alguma coisa nata. Então, vamos supor, tem lá o inversor, em que ele está trabalhando numa empresa. Será que ele não sente que, de repente, ele tinha que ele sente que ele deveria começar a empreender ou fazer alguma coisa nesse sentido? Eu não sei. É uma questão, assim, de parar para refletir, né? Agora, se não está numa situação robotizada e está satisfeito onde está, não vejo problema algum. Entendeu? Eu não... Agora, sim, eu acho que se não parou para refletir e, no fundo, se acomodou, em algum momento isso vai incomodar e muito, né? Que é o que a gente fala da Melim, né? E eu espero que não precise chegar a esse ponto, né? Mas isso pode acontecer. A grande questão é essa. Legal. E daí entra a ressexologia, né? Porque na ressex a gente tem aquela coisa, ou você vai evoluir porque você vai buscar suas reciclagens, ou você vai no rolo compressor, ele vai ser pressionado, né? É isso aí. Então, foi meu caso. Eu estava lá no meu emprego mais ou menos, eu queria ficar por ali, mas não teve jeito. Veio aquela questão da reengenharia nos anos 90, aí eu perdi meu emprego, não conseguia me recolocar, e falei, agora eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Mas eu já tinha mais ou menos alguma coisa ali, uns contatos, e acabei dando a volta por cima, mas não é muito fácil dessa maneira, não. Acho que do jeito que você está trazendo aí é bem mais legal, mais equilibrado, né? Agora, Marco, eu fiquei curiosa no seguinte, agora eu vou perguntar a você. Você observou se já era para estar fazendo isso antes? Você tinha alguma percepção sobre isso? Ou foi um momento, né, foi no momento certo? Eu acho que aquilo foi uma coisa muito positiva para mim, porque eu estava realmente ali achando que eu ia ficar naquele emprego o resto da minha carreira. Eu tinha aquela visão de ficar 30 anos numa empresa, eu tinha acabado de formar na faculdade, era estagiário, fui empregado, e aí, quando eu estava lá no meu 4º ano, lá como engenheiro júnior, aí o pessoal falou, gente, a gente está reestruturando a empresa, o seu setor não existe mais, você está demitido. A sorte é que eu tinha, né, acho que eu já tinha essa coisa do empreendedorismo nato e consegui assimilar ali as habilidades que eu adquiri naquele emprego com as atividades que eu fui usar no meu negócio. Então, aquela empresa que me demitiu acabou se tornando meu maior cliente durante vários anos ali, mas assim... Eu acho que isso não é a melhor maneira, né? Por isso que eu até te perguntei, né? Como é que você faz para você não cair numa dessa, né? Entendeu? Não, mas é que legal, tá vendo? Isso é uma característica, então, do termissivista, né? A gente vai observando. Pegou a diversidade, como é que é? Transformou o limão na limonada, né? Tem um limão tão azedo que não dá para fazer uma limonada, né? É mais ou menos isso aí. Ô, Cris, nesse exemplo aí do Marco, eu acho que muitas pessoas passaram por isso, né? Às vezes... tem essa vontade de empreender e, de repente, é mandado embora, né? E tem que ir no tranco, né? Mas, talvez, algo também para se pensar, mesmo você ainda estando empregado, é ser o intraempreendedor, né? É você, você empreender dentro da própria empresa, para você entender os desafios que para depois você também se preparar para você ser um empreendedor, vamos dizer, autônomo, né? Talvez seja um meio também para se preparar, né?
É boa, Eduardo. Por isso que eu até perguntei a ele se foi o momento certo. Por isso que eu quis perguntar. É, Porque eu também. Isso que o Eduardo trouxe é bem real mesmo, porque dentro da empresa eu não me sentia um empregado lá. Eu procurava fazer tudo da melhor forma possível, eu acabava pegando muito contrafluxo. As pessoas falavam: o que você está fazendo, cara? Você quer resolver esses problemas aqui? Ninguém nunca resolveu isso aqui, você vai resolver isso aqui? Eu fui fazer um um olhar plano lá de proprietário, né? identificação, já tinha 5 planos lá que o pessoal tinha desenvolvido e parou, e depois eu falei: pô, mas por que isso aqui parou? Por que não implementou, né? Então eu cheguei meio assim, querendo ir no contrafluxo, né? Talvez foi isso que me ajudou depois no meu negócio, né? Ô, Rafa, posso só fazer uma bem rapidinho para a Vai lá, Cris vai lá. aí? Vai Então, lá. Cris, essa aqui ficou, eu tô com ela desde o começo. Eu falei, não posso sair sem pedir para a Cris. Você contou uma história lá no começo que você foi com a sua avó abrir uma caderneta de poupança, né? Então, você não tá com a grana lá na poupança ainda, né? Não. Você colocou no CDB, pelo menos, né? Olha só, eu adorei essa pergunta, porque olha só, é engraçado que eu tenho assim questão de público-alvo, né? A minha família toda tinha um histórico de pessoas com dificuldade nas finanças. A minha avó tinha muita dificuldade. Ela abriu a caderneta, mas não depositou nada. Botou na época, eu nem lembro, acho que ela não chegou a botar nada. Entendeu? Mas isso me ajudou muito, mesmo não tendo dinheiro, mas me ajudou. Sim, foi só uma brincadeira mesmo, né? Nossa, Eduardo, nem fala, de lá para trás para cá, ó, ia estar rica, ó, não tá nada. Ai. Gente, mas assim, a gente está chegando no final, mas gente que está assistindo ao vivo aí, não desliga ainda que tem mais umas coisinhas, tá? Que a gente vai passar para vocês aí. Se você está gostando do nosso conteúdo, está acompanhando, a gente pede para vocês assinar o nosso canal, tá? E dar o like aí. E isso é importante para nós, para divulgar as ideias aí da liderologia, da conscienciologia, tá bom? Além disso, se você assinar lá, você vai ser lembrado na hora da live, e aí você consegue nos acompanhar sem problema, tá? A gente tem uma pergunta final aí, antes da gente fazer os reclames. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai fazer a perguntinha ali, daí a gente se despede e a gente vai convidar vocês a assistir 2 colunas no final, tá? Ainda. Mas, Cris, nós temos aquela perguntinha aqui, né, fatídica, né? O que você, né, na sua personalidade, na sua individualidade, na sua singularidade, você acha que veio trazer assim de contribuição? Que você é uma pessoa única, uma consciência única, né? O que você veio fazer essa vez aí, fazer a diferença? Olha, Rafa, essa pergunta é de $1 milhão de novo, mas eu fiquei pensando até sobre isso, e talvez minha contribuição seria não só falar sobre finanças, mas associar as finanças à questão do paradigma consciencial mesmo, tá? Porque falar sobre finanças, a gente vai encontrar muita gente aí que vai contribuir bastante, mas esse é o grande desafio, né? A gente lembrar essa questão da multidimensionalidade e usar as finanças como um instrumento, né? É o meio e não o fim, entendeu? Tudo isso aí é o teatro para a gente fazer a nossa recomposição, para a gente mesmo, evoluir junto. Isso aí, é isso aí. É isso aí. Gente, muito obrigado a todos, obrigado especialmente a Cris, que esteve aqui conosco, a vocês que estão nos assistindo aí via YouTube, aos nossos debatedores todos aí, obrigado Eduardo, Marco, Adelino, Cibele, Rafa Pitti, obrigado a todo mundo, né? A gente agradece a todos vocês e convida a continuarem participando do nosso Conversa de Sexta. Tá bom, gente? Muito obrigada, pessoal. Obrigadão, tchau. Cris. Até a próxima. Então, confiram aí, a gente vai passar agora ainda as colunas de finanças libertárias e depois a gente se despede. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segundo a CNC, cerca de 70% das famílias brasileiras encerraram o mês de março desse ano com alguma dívida. Mas o que leva tantas pessoas a passarem por isso? É verdade que o poder de compra de boa parte dos brasileiros tende a ser muito limitada em função do baixo salário,
corroído, entre outros motivos, por muitos impostos e pela inflação. No final do mês, sobra muito pouco. Mas esse não é o único fator. Você já deve ter visto o caso de algum conhecido que, ao receber aumento salarial, ao invés de manter o padrão de vida e economizar para poder investir no final do mês, acaba dando um jeito de gastar o valor referente ao aumento do salário. Mas por que isso acontece? Muitos ainda seguem o mantra de que é melhor parecer rico do que ser rico. Procuram viver num padrão de vida acima do que sua renda permite e acham um desperdício sobrar dinheiro no final do mês, até porque atrelam consumo à felicidade. E como mudar isso? Se você pretende mudar o jogo e começar a construir a sua liberdade financeira, você precisa fazer o dinheiro trabalhar para você, desenvolver uma mentalidade superavitária para sempre terminar o mês com sobra para poder investir, ao invés de fazer investimentos ocasionais. É preciso abrir mão do consumismo desenfreado no presente para construir o seu futuro com maior tranquilidade financeira. É melhor ser rico do que parecer rico. E ser rico não é trocar de carro todo ano ou se endividar para comprar aquele imóvel na praia. Ser rico é ter conforto financeiro, ter liberdade em vários aspectos, com tempo livre para fazer o que gosta e não se preocupar em trabalhar para pagar as contas no final do mês. E você, se encaixa em qual grupo? Fábio Marques, para a coluna Finanças Libertárias. Olá, estou aqui novamente na coluna do Clube do Livro Liderare. E a sugestão de hoje é o livro A Riqueza da Vida Simples, de Gustavo Cerbasi. E temos aqui mais uma parte sobre novos hábitos. Talvez você não tenha reparado, mas os mais jovens já estão vivendo ou ao menos ambicionando um estilo de vida completamente diferente de seus pais, tanto em termos de consumo quanto em relação aos planos que estão construindo para o futuro. Você já chegou a pensar na faculdade dos filhos, nas preocupações das gerações que associaram o sucesso a ter uma carreira sólida e que a educação superior passou a ser apenas uma dentre várias possibilidades de se preparar para o trabalho? Em certas áreas, a faculdade pode até ser considerada um modelo ultrapassado de formação. Corre-se o risco de escolher uma carreira, passar 4 anos estudando e, ao final desse período, a profissão não existir mais. O conhecimento que se busca hoje é aquele necessário para aprender a resolver problemas que não existiam há 2 ou 3 anos atrás. Conhecimento inovador e diferenciado. Venha debater conosco no Clube do Livro Liderare. Anunciaremos nos próximos programas a nova data do debate. Eu sou Cibele Veresnuc Xavier para a coluna do Clube do Livro Liderare.